nas leituras de hoje, ou na explicação, porque aqui tem um detalhe muito importante para nós, para que nós possamos definir, na verdade, quem é Jesus Cristo, porque não foi fácil perceber na pessoa daquele menino que nasceu em Belém, o Deus que se aguardava já há muito tempo. Hoje para nós é muito fácil a gente chegar e dizer assim, se eu perguntar para você, você acredita que Jesus é Deus? Você vai dizer que sim. Mas só que não basta apenas dizer que Jesus é Deus. É preciso perceber se no lugar que você está, se está professando realmente Ele como Deus ou pela metade. Então vejam só, no Evangelho, esses fariseus, eles foram em busca de João Batista porque eles viram João Batista batizando, convidando as pessoas à conversão. E como eles esperavam a vinda do Messias, eles foram enviados pelo Sinédrio, que era o grupo mais importante dos religiosos daquele tempo. Era tipo um conselho que existia entre os judeus. Eles mandaram esses judeus para procurar ver se esse tal de João Batista, que estava falando ali, convidando as pessoas ao batismo e tudo mais, para ver se realmente ele era o Messias. Por isso que eles vão perguntando, né? Ei, quem é você? Você por acaso é o profeta? Ele disse, não, não sou. João Batista respondia. Você é o enviado? Não. Então quem é você? Ele disse, olha, eu sou apenas uma pessoa que clama no deserto. Porque depois é que João Batista, quando Jesus vem para batizar, aí ele aponta e ele diz assim, olha, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que nós estamos esperando. Não sou eu. Não sou eu. Para nós entendermos bem isso, nós vamos para a primeira leitura. Porque estejam atentos a uma coisa. Existem pessoas que elas apontam Jesus e diz, é a eles que vocês devem seguir. Como existem pessoas que em vez de levar as pessoas ao Cristo, leva para elas mesmas. E aí entra o cuidado, me desculpe usar essa palavra, nós precisamos ter a malícia de católico. E é por isso que a gente precisa entender bem o catecismo, a doutrina da igreja, o que foi ensinado para que nós não nos confundamos. E aí João Batista, agora no Evangelho de São João, na primeira carta de São João, ele começa a trazer para nós que existe um tal de anticristo. Quem é o anticristo? Olha bem. Não vamos pensar que o anticristo é uma pessoa poderosa, forte, que vai fazer um monte de coisa. Não, a definição do anticristo já está dizendo. É aquele que nega Jesus Cristo. Esse é o anticristo. E como ele está dizendo aqui, né, aquele que nega o Pai e nega o Filho, esse é o anticristo. Porque tem aqueles anticristos que eles negam Jesus Cristo, mas eles acreditam no Pai. Eles falam do Pai, eles falam de Deus, ele fala de Jeová, mas Jesus não é Deus. Vocês estão entendendo? Então isso aqui a gente precisa ficar muito atento, porque Jesus está dizendo que quem nega Ele, mas acredita no Pai só, esse é o anticristo. Porque é preciso acreditar nele, em Jesus Cristo. É preciso acreditar no Pai. E é preciso acreditar também no Espírito Santo.
Então, no decorrer da igreja, à medida que a igreja ela foi se formando, no decorrer do tempo, as pessoas começaram a negar algumas coisas. Por exemplo, Deus não tem, Jesus não tem essa natureza humana. Eles negavam a natureza humana de Jesus, mas só acreditavam na divindade. E aí vai se gerando um monte de confusão, né? Bem, ele é Deus, mas ele não é homem? Sim, ele é Deus e ele é homem. Porque ele assumiu uma natureza humana. Então tá certo. Como é que nós vamos definir bem isso? Para que nós não entremos nas heresias que vão surgindo e cada vez mais elas estão ficando mais fortes. O centro para nós católicos, para que nós não nos desviemos, como João está dizendo, cuidado para vocês não se desviarem do que foi ensinado desde o princípio. O ponto nosso é a Eucaristia. A Eucaristia é o ponto central. E quando eu falo a Eucaristia, eu estou falando da missa, toda a missa, a consagração que o sacerdote faz, o pão e o vinho que é transformado, é transubstanciado. E ali aquele pão já não é mais pão, nós vemos pão, mas não é mais pão, é Jesus Cristo. Nós olhamos com os nossos olhos e nós vemos o vinho, mas já não é mais o vinho, é o sangue de Cristo, porque Jesus na última ceia ele disse: isto é meu corpo e isto é meu sangue, que é dado por vós. E no livro de São João, no Evangelho de São João, no capítulo 6, ele vai dizer também, né? Eu sou o pão da vida, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. E aí ele completa: e terá a vida eterna. Vocês se lembram que nesse capítulo, quando Jesus começou a falar que ele era o pão da vida, quando ele falou do seu sangue, o que foi que aconteceu? Os discípulos dele, não os apóstolos, eles disseram: isso é muito difícil de entender. Como é que nós vamos comer do seu corpo e vamos beber do seu sangue? E ali diz que eles se afastaram de Jesus. E aí Jesus olhou para os apóstolos e disse o seguinte: e vocês também não vão me abandonar? Porque Jesus não entrou em discussão. Aí Pedro disse: a quem iríamos nós, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Esse ensinamento vem desde o princípio. A missa, ela vem desde o princípio. Acreditar na Eucaristia vem desde o princípio. Jesus falou para os apóstolos para que eles acreditassem, e isso foi passando até hoje, e nós cremos na Eucaristia. Por que eu estou falando isso? Porque tem aqueles que acreditam em Jesus na sua totalidade. Por exemplo, ele não só acredita que Jesus é Deus, ele acredita no Pai, acredita no Espírito Santo. Ele não só acredita em que Jesus é Deus, mas ele acredita nos apóstolos e os seus sucessores. Aí vem o Papa, vem os bispos e vem os sacerdotes. Eles não só acreditam em Jesus Cristo, mas eles acreditam na doutrina da igreja, naquilo que a igreja deixou para nós, que são os ensinamentos que vieram dos apóstolos, que vieram de Jesus, passando pelos apóstolos até os tempos de hoje, que se chama o depósito da fé. Ele não acredita somente em Jesus Cristo, mas ele acredita na Sagrada Escritura, mas ele acredita também
na tradição oral. Vocês estão entendendo? Eles não acreditam só em Jesus Cristo, mas acreditam no sacrifício da missa. Porque, meus irmãos, tem aqueles que acreditam em Jesus Cristo, mas não acreditam no sacrifício da missa. Ou seja, eles não acreditam que Jesus se torna presente no seu corpo e no seu sangue quando o sacerdote consagra. Eles louvam, eles adoram Jesus, eles dizem que amam Jesus, eles anunciam, eles falam de Jesus, mas eles não acreditam em Jesus na sua totalidade. Ele não acredita na Eucaristia. Não acredita na presença de Jesus, mas fala de Jesus. Mas ele nega. Então é anticristo. Porque para ser de Cristo tem que acreditar na sua totalidade. Vocês estão me entendendo? E eu acredito muito bem que na medida que eu vou falando, vocês já vão fazendo uma relação no mundo em que nós estamos. Olha que confusão que está nesse mundo. Os grandes pregadores falam de Jesus, mas não é sacerdote. Não vieram lá. Não tem a sucessão apostólica que vem de Jesus. Os apóstolos, tem Pedro como cabeça, os apóstolos. Depois vem, aí dá-se o nome agora, né, de Pedro, que é a cabeça, dá-se o nome do Papa, porque é ele que faz com que a igreja ela esteja unida nos seus ensinamentos, junto com os apóstolos, juntos com os bispos e junto com os padres. Pregam, anunciam a palavra, mas não receberam da igreja a autoridade para pregar. Mas falam de Jesus Cristo. Louvam o Senhor, bendizem o Senhor. Mas quando você pergunta, mas você acredita na Eucaristia? Não, não acredito. Isso aqui é um símbolo. Acreditam em Jesus pela metade. Não na sua totalidade. A totalidade de acreditar em Jesus e nos seus ensinamentos, isso só acontece na igreja católica. Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, que és tu, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E aí, meus irmãos, nós encontramos a maldade de Satanás. O que é que Satanás faz? Ele vai tirando uma coisa e vai tirando outra e deixa algumas coisas. Aí quem está na ignorância, como o Papa Bento XVI falou muito bem, né? O analfabetismo religioso. Quem é o analfabeto religioso? É aquele que não sabe da totalidade. Ele vai e fica bem assim, né? Bem, eu acredito nisso, mas nisso eu não. Eu aceito isso, mas eu não aceito aquilo. Bem, eu aceito Jesus, mas não aceito a confissão. Eu me confessar com homens. Bem, aí no capítulo 20 do Evangelho de São João, Jesus dá a autoridade aos apóstolos para que eles atendam confissões. Ele sopra o Espírito Santo e depois diz: aqueles a quem perdoardes na terra serão perdoados no céu. Aqueles a quem desligardes na terra serão desligados no céu. Não, eu acredito em Jesus, mas não acredito nessa confissão. Olha como é que vai vendo, vai acreditando pela metade. Não na totalidade. Aí nós vamos encontrar, né? Tem católicos que eles dizem que são católicos, eles rezam o texto, eles vão na missa, eles rezam, mas eles não se confessam, porque quem sou eu para me confessar com homens? Está vendo?
a doutrina, a heresia entrou no coração dele. Porque olha bem, aqui no Brasil o protestantismo é muito grande. Até ela está dizendo para mim, é verdade. E a influência do protestantismo que começou lá com Lutero no século XVI. Então, do século XVI para trás, só existia a Igreja Católica. Eu não sei porque que as pessoas não conseguem entender isso. Do século XVI para frente, com esse padre agostiniano chamado Martinho Lutero, ele começou a colocar as coisas pela metade. Ele tirou o sacrifício da missa, ele tirou o sacerdócio católico e ficou somente com a palavra. Tudo deles é a Sagrada Escritura. Aí eles dizem assim, se você não me provar, você tem que me provar que está na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, eu não creio. Então, como na Bíblia não tem a palavra missa, então eu não a creio. Está vendo? Como na Bíblia não tem sacrifício da missa, me prova, tem na Bíblia? Não tem. Então, eu não creio na missa. Foi isso que o Lutero fez. E nós criamos essa mentalidade, dessa heresia que vem do protestantismo, nós trouxemos para nós, e nós ficamos às vezes tudo isso. Aí nós encontramos até católicos que ficam dizendo assim, mas tem na Bíblia? Se não tem. Mas ele diz que é católico. Então ele passa a não acreditar na missa, no sacrifício da missa. Ele passa a acreditar, a não acreditar talvez, né, até na Eucaristia fica meio em dúvida ali. Porque tem aqueles que falam assim que nós adoramos, né, um metal dourado com um pão que está ali dentro. Olha, primeiro que nós não adoramos o metal. Nós adoramos quem está ali naquele metal, que chama ostensório. Aquele ostensório é para segurar a presença de nosso Deus que está ali. Porque imagina, né, vai colocar ele no ar. Como é que ele vai ficar no ar? Não fica, Jesus não fica levitando. Embora se ele quiser, ele levite. Então está ali o ostensório, né? E está ali dentro do ostensório a presença de Jesus na sua natureza humana, na sua natureza divina, na sua realeza. É ali, é a Jesus que nós nos prostramos. É aquele pedaço de pão que não é pão, é o Cristo que está ali. Que foi consagrado na missa, que era pão mesmo. E que foi consagrado, transubstanciado, né? E se transformou no corpo de Jesus. É a ele que nós adoramos. Não, vocês ficam adorando aquele sol. Que ignorância, que burrice. É burro que fala isso. Que não entendeu o que foi ensinado. E eu acho interessante, né? Tem católicos que vai tirar dúvidas da nossa doutrina no protestantismo. Que burrice! Como é que você vai tirar dúvida das coisas da igreja diante daqueles que negam a igreja e os seus ensinamentos? A gente encontra aí católicos fazendo curso bíblico com os protestantes. É óbvio que eles vão começar falando bonito, você vai gostar. Aí depois eles vão começar a entrar em questões de idolatria e tudo mais. Para você entender se nós somos idólatras ou não, você tem que buscar na igreja católica que vai provar que nós não somos. Mas você vai buscar lá? E aí me desculpe, né? Como nós somos burros, analfabetos. Aqui o Papa Bento XVI falou analfabetos, mas como eu gosto de falar mais de forma popular, eu falo burros. Porque assim fica melhor para entender. Aí nós que somos os burros, porque não lemos não estudamos a doutrina da igreja, não pegamos o catecismo, não vamos lá nos santos padres. É lá que nós vamos tirar as dúvidas, porque lá eles tiraram.
quando isso foram surgindo no decorrer da história da igreja. Então eles tiraram as dúvidas, eles provaram homens inteligentíssimos, cheios do Espírito Santo, como, por exemplo, um Santo Agostinho, um Santo Tomás de Aquino. Vai tirar dúvida com esses homens, com Santo Irineu. Pega esses livros e vai ler, se eles não vão tirar as dúvidas. Mas como nós somos burros, não lemos isso. Mal nós lemos a Bíblia. Aí aqueles que creem no Cristo, pela metade nos seus ensinamentos, a gente fica lá e ficamos tudo abobados, né? Porque a pessoa fala bonita. Olha, falar bonito, o inferno está cheio, gente que fala bonito. Eu não falei para vocês, não vivo falando para vocês aqui isso? Jesus não falou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino do céu? Em vez de tirarmos a dúvida, aonde nós devemos tirar a dúvida? Ah, mas eu procurei o padre lá, o padre não deu tempo para mim. Vai no Google então, pelo amor de Deus. Vai no YouTube, procura padres sérios, bispos sérios. Hoje tudo que a gente pergunta, tudo que a gente fala, é só perguntar lá no Google, a gente encontra. Vai no site do Vaticano. Não, quer tudo na mão, né? É assim, ninguém quer fazer o bolo, né? Pega o ovo, bate, coloca lá os ingredientes. Porque isso aqui, né? Ó, gera suor, como eu estou suado agora. Todo mundo só quer sentar na mesa e comer o bolo. Lavar a panela, tirar aquilo que ficou grudado lá naquele assadeira lá. Isso aí não. Eu quero é comer o bolo. Nossa, estava uma delícia. Agora, quem fez é que tem que fazer o resto. Tudo na mão. Ainda mais um povo preguiçoso. Antigamente o pessoal lia bastante. Hoje não, você pega um versículo e aquele versículo fora de todo o contexto, eu digo que é isso. Porque até agora eu não vi ninguém que ama, que tudo tem que ter na Bíblia. Eu ainda não vi ninguém dizer assim, Jesus diz assim, corta a tua mão. Quando você está usando a sua mão para o mal, corta a tua mão. Não vi ninguém cortar. Era para ter um monte de gente tá aí, olha, sem mão, sem pé, sem língua, com o olho furado. Esse ninguém pega, né? Agora pega o outro, porque aí se fala o certo, né? Vamos entrar no contexto. Jesus não está dizendo que é para cortar a mão, porque não quer cortar, então vamos contextualizar, tá vendo? Agora os outros não contextualizam. Porque eu pego o que eu quero. Nós católicos, nós não pegamos o que nós queremos. Nós pegamos aquilo que Jesus ensinou, que é a verdade. E essa verdade muitas vezes vai contra o que eu quero. Vocês pensam que tem coisas que eu falo aqui no púlpito que eu queria que fosse assim? Ah, eu queria que fosse diferente. Mas se Jesus falou, está falado. Eu não posso falar diferente. Porque eu pego o que me convém. O anticristo é assim, ele pega o que convém. Então tá bom, espero que vocês tenham entendido, entenderam? Louvado seja Deus por isso, que você entendeu. Porque tem aquele que nega mesmo, o ateu nega, né? Aí não precisa falar do ateu, todo mundo já sabe. Mas eu tenho que falar daqueles que estão incutidos no nosso meio, que eles falam tudo e ensinam pela metade, mas não falam a verdade. Fala pela metade. Eu tenho medo dessas pessoas que falam as coisas pela metade. Porque eu posso me desviar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.